Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso primeiro IL Flash, nosso primeiro artigo do IL Flash de hoje é de autoria do Dr. Rainer Zittermann, nosso colaborador internacional, o escritor alemão e historiador, com o seu artigo Pandora, os ricos estão de volta ao banco dos réus. A base desse artigo, a provocação dele, é o tema dos Pandora Papers, que contém informações sobre proprietários de empresas de fachada ao redor do mundo. A cobertura da imprensa sobre o assunto, da mídia sobre o assunto, conforme aponta o Dr. Rainer Zittermann, se refere ao que seria um vazamento ou um vazamento de dados. Na verdade, vazamento de dados, como explica o Dr. Rainer Zittermann, é uma referência eufemística a dados roubados por meio de hacking ilegal, quer dizer, obtidos de forma criminosa, de forma indevida. É o equivalente, diz ele, a alguém roubando dinheiro ou aceitando dinheiro roubado e reivindicando que as notas escaparam de um vazamento da carteira da vítima. É um eufemismo inadmissível. No entanto, é bem possível que muitas pessoas cujos nomes estão agora aparecendo nas primeiras páginas em todo o mundo por serem proprietárias dessas chamadas empresas de fachada, na verdade não tenham nunca feito nada de ilegal, mas também nada que pudesse ser considerado moralmente repreensível, que eles tenham simplesmente jogado as regras do jogo. Obviamente, também há muitos indícios de que muitas das pessoas cujos nomes aparecem nas denúncias dos Pandora Papers estejam sendo corretamente expostas por atos criminosos que devem ser questionados, investigados e punidos. O que falta por parte da imprensa, muitas vezes, e da sociedade ao recepcionar essas manchetes sensacionalistas, é qualquer tentativa de diferenciar as duas coisas. Nós não podemos sair automaticamente condenando as pessoas. É um dos princípios liberais, embutidos, inclusive, no nosso aparato jurídico, a presunção de inocência. Então, o simples fato de ser identificada a identidade de alguém por trás de uma dessas empresas de fachada, dessas offshores, isso não significa que haja algum crime sendo cometido, e é isso que precisa ser apontado, e é o que o Dr. Rainer Zittermann está apontando. Outra postura errada, induzida também muitas vezes por influenciadores, é a de pedir que o Estado intervenha na economia para baixar os preços. E essa é a provocação do artigo do Juliano Oliveira. Não devemos cair na tentação de pedir ao governo que reduza os preços. O caso da Petrobras. Esse apelo tem aparecido, por vezes, na quadra atual, quando nós estamos enfrentando um problema inflacionário no Brasil, no governo Bolsonaro, e nós temos aí os preços da Petrobras, dos combustíveis elevados, pesando no bolso do cidadão. Se nós queremos reduzir os preços, nós precisamos, ao contrário, pedir, diz o Juliano Oliveira, que o governo se retire das nossas vidas, onde ele já ocupa um papel muito exagerado. E os impostos que incidem sobre os combustíveis sejam reduzidos, que sejam retirados. Este é o apelo que fará sentido economicamente falando. O contrário geraria exatamente o oposto, diz o Juliano, do que esperam aqueles que invocam o utópico e maravilhoso mundo do preço zero. Um mundo em que o Estado vai eliminar este inconveniente das nossas vidas, quando na realidade, em boa medida, é ele mesmo que cria esse inconveniente. Assim o querem também aqueles que, como os socialistas, prendem a consciência à dimensão das percepções, tratam as questões apenas no nível da superfície, em vez de olhar a dimensão das ideias e da criação de valor. E é essa crítica que faz o Roberto Rachevsky no seu artigo O Socialismo e os Estágios da Consciência Humana. A tese sustentada pelo Rachevsky nesse artigo é a de que a limitação da consciência humana estaria atrelada à adesão a teses socialistas. Os socialistas também estão entre os críticos da democracia liberal. E é este o tema do artigo da página Liberalismo Brazuca. Somente as democracias liberais permitem que autores as critiquem. Entre os socialistas, Karl Marx, Friedrich Engels, os anarcocomunistas e todos os outros autores de esquerda que criticam a democracia liberal, e entre os anarcocapitalistas, inclusive, ele não deixa de citar essa vertente no artigo de forma crítica,
né, o Murray Rothbard, o Hans Hermann Hoppe, que também são críticos da democracia, que eles defendem a aniquilação completa do Estado, substituindo-o por uma completa economia de mercado. O que ele coloca é que todos esses autores, tanto os críticos libertários quanto os críticos socialistas da democracia liberal, vivem em democracias liberais. Porque em qualquer outro ambiente autoritário, totalitário, eles não conseguiriam defender as suas teses. Inclusive, seriam vítimas de autoritarismos, no caso dos socialistas, concorrentes às suas propostas teóricas. Um dos grandes críticos do socialismo foi o grande empresário brasileiro Henri Maxud, da revista Visão, editor da revista Visão, que, inclusive antes da fundação do nosso querido Instituto Liberal, já preconizava as teses hayekianas nas páginas da sua revista e ajudou a trazer Hayek para o Brasil. Foi o protagonista nessa vinda de Hayek para o Brasil. Henri Maxud é a provocação do artigo do Roberto Rachevsky, Henri Maxud, Inflação e Expansão Monetária. Embora a ideia seja provocada pela figura do Maxud, na verdade, o tema central do Rachevsky é o mesmo que ele abordou em alguns textos anteriores, que nós apresentamos no IL Flash imediatamente anterior, em que ele abordava a natureza da inflação como sendo o resultado e sinônimo da expansão monetária, e não o aumento de preços, que é apenas uma consequência da inflação. E ele coloca o Maxud porque o Maxud era uma figura que, em todas as suas aparições públicas, nos seus programas de televisão, na revista Visão, nas suas manifestações e discursos no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, nos anos 80, 90, o Maxud sempre se esforçou por defender esse conceito, de que o processo inflacionário é sinônimo consequente da expansão monetária. E o aumento de preços não passaria, portanto, de uma consequência deste mesmo processo. Esse é um dos erros da imprensa, criticada também no artigo do João Luiz Mauad pela sua abordagem da denúncia da posse de uma offshore, no caso, por parte do ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes. É o artigo Breve Crítica à Análise Econômica de Jornalistas Tupiniquins. Para o João Luiz Mauad existe uma calúnia, existe uma orquestração perniciosa contra o ministro Paulo Guedes, porque as afirmações simplesmente não fazem sentido. Esta é a visão dele e ele sustenta trazendo argumentos para rebater em específico a coluna do jornalista Josias, que escreve no site UOL. Ele vai dizer, por exemplo, que o ministro não se escondeu do fisco num paraíso fiscal, como diz a coluna do jornalista. O montante enviado para o exterior, para essa offshore, está declarado e pela legislação atual, caso venha a ser repatriado, tudo o que exceder ao que tiver sido enviado será taxado pelo fisco. Portanto, Paulo Guedes não escapa dos impostos. O que está no exterior representa não mais que 10% do seu patrimônio. Logo, contabilizando em dólares, diz o Mauad, o seu patrimônio total se reduz muito cada vez que o real se desvaloriza. Quem propôs taxar anualmente os recursos no exterior foi o próprio ministro, ainda que contra os seus próprios interesses, porque ele passa a pagar mais imposto. Portanto, o Paulo Guedes não está, na visão do Mauad, se beneficiando de forma alguma das decisões tomadas e por ter essa offshore, essa empresa no exterior. E nós fechamos o nosso IL Flash de hoje com uma homenagem da página Liberalismo Brazuca, homenagem a Roberto Campos, ícone do liberalismo. Completaram-se nessa semana os 20 anos do falecimento do grande Roberto Campos. Faleceu em 2001, um grande liberal brasileiro, que na tribuna do Parlamento, no Senado, na Câmara dos Deputados, defendeu ardorosamente as teses hayekianas, as teses privatistas, defendeu ardorosamente um caminho efetivo para a prosperidade do Brasil, enraizado na economia de mercado e na democracia representativa. Roberto Campos lutava quase que sozinho no parlamento pelas suas teses, não conseguiu aprovar nenhum projeto de lei, mas deixou, através dos seus discursos, através dos seus esforços hercúleos e heróicos, e através das suas colunas em diversos grandes jornais da imprensa brasileira, um grande legado para os defensores do liberalismo e do capitalismo, da economia de mercado, que na visão dele, tão longe passavam de dar o ar das suas graças nas terras tupiniquins. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Afinal, sempre bom ressaltar, nós estamos sempre abertos à divergência, à diversidade de opiniões. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.